Nesse capítulo, o reverendo Kenneth Hagin o ajudará a ter uma nova perspectiva sobre o que significa a guerra espiritual. Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fernando Alencar e este é o audiolivro A Autoridade do Crente, escrito pelo reverendo Kenneth Hagin e que traz poderosos ensinamentos acerca da guerra espiritual e da sua autoridade em Cristo Jesus. Quanto mais pessoas souberem a respeito da autoridade que tem em Jesus, mais vitórias você colherá em sua vida e na vida dos seus. Ninguém vive sozinho, nós fazemos parte de um sistema familiar, um sistema na sociedade que nos cerca, e quanto mais pessoas forem libertas, mais haverá paz na sua vida, na sua família, na sociedade, e teremos vidas se convertendo ao Senhor Jesus na igreja. Por isso, compartilhe este trabalho com mais pessoas. E se você puder, neste instante, envie uma contribuição para o Pix 859-9959-5787. Esta chave Pix é também o meu celular pessoal e o meu WhatsApp de contato. Audiobook A Autoridade do Crente, escrito pelo reverendo Kenneth Hagin. Apêndice 1. A autoridade do crente sobre Satanás e os demônios. O reverendo Kenneth Hagin pregou esta mensagem em Ozark, Alabama, 11 de março de 1990. Para uma informação detalhada sobre batalha espiritual e nossa autoridade sobre Satanás e os demônios, leia o livro do irmão Hagin, chamado A Igreja Triunfante. Editado. 2 Timóteo 4:2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. É importante pregar a palavra. Muitas vezes, crentes de formação pentecostal ou carismática querem que Deus fale com eles de uma forma espetacular. Mas Deus sempre está falando conosco através de sua palavra. No passado, dentro do ministério, tive o que chamamos nos Estados Unidos de um peso ou uma impressão para ir a certo lugar para fazer algo específico. No entanto, tentei fazer o Senhor falar comigo de maneira espetacular concernente à situação, porque eu estava sendo lento para fazer o que Ele queria que eu fizesse. Por exemplo, eu realmente não queria pastorear determinada igreja que Deus estava me guiando para pastorear. Do ponto de vista natural, eu não queria morar naquela cidade ou naquela casa pastoral, mas, do ponto de vista espiritual, eu queria obedecer a Deus. Então continuei dizendo ao Senhor: se você apenas falar comigo ou confirmar esta direção através de profecia ou de outra maneira especial, então irei. Orei e jejuei, mas o Senhor falou comigo da maneira que fala com todo crente, com aquela voz suave. Não havia necessidade de falar comigo por profecia, línguas ou interpretação ou por qualquer outro dom espiritual, porque eu sabia dentro de mim o que fazer. Então, assim o fiz. Louvado seja Deus. Às vezes queremos tentar ditar como Deus deve falar conosco. Queremos algo espetacular, mesmo que esteja falando conosco através da sua palavra o tempo todo. Uma coisa que ele nos tem dito através da sua palavra é concernente ao assunto autoridade. Este é um assunto muito importante para todo crente conhecer e entender. Esta mensagem, em particular, que estou a ponto de compartilhar com você, é uma das que acredito que o Senhor colocou em meu coração. Para dizer a verdade, existem certos fatos e facetas desta mensagem que nos referimos anteriormente, mas nunca os reuni como estou fazendo aqui. Novamente, eu tenho tratado de certas partes dela, mas parece que Deus tem depositado-a em meu coração para organizar e arrumar para você, e não posso fugir disto. Marcos 1, 21 a 24 é um bom lugar para começarmos. Marcos 1, 21 a 24. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou:
Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. De acordo com esta passagem da Bíblia, esse demônio conhecia quem Jesus era. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Até mesmo as pessoas na sinagoga se maravilharam e ficaram atônitas, porque Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Ambos, as pessoas e os demônios, reconheceram a autoridade de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério público, depois de ser batizado aos 30 anos, imediatamente entrou em contato com forças demoníacas. Essas forças haviam trabalhado através das eras sem qualquer impedimento, mantendo os homens na escravidão e reinando como reis no reino da morte espiritual. Ninguém tinha autoridade para desapropriá-los ou reinar sobre eles. Mas quando Jesus entrou em cena, os demônios o temeram. Por que eles tinham medo de Jesus? Encontramos respostas em Lucas 4, 1 a 13, que é a história da tentação de Jesus. Está escrito. A Bíblia diz: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 21 e 22. A primeira coisa que aconteceu após Jesus ser batizado e depois do Espírito Santo descer sobre ele foi ser guiado pelo Espírito Santo para ir ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 4, 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Os demônios tinham medo de Jesus porque no primeiro confronto do diabo com ele durante a tentação no deserto, Jesus provou sua supremacia sobre o diabo. Aleluia! Precisamos saber como Jesus subjugou a Satanás, porque nós podemos fazer a mesma coisa em seu nome. Note como Jesus venceu o diabo. Cada vez que Satanás trouxe uma tentação, Jesus trouxe a palavra. Ele disse: Está escrito. Jesus venceu o diabo com a palavra. Porque Jesus o venceu, o diabo e todos os seus demônios reconheceu a autoridade de Jesus. Veja através dos evangelhos que os demônios reconheceram Jesus e clamavam a ele. Marcos 3, 11 e Lucas 4, 41. Em Mateus 8, 29, eles clamaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Note que eles sabem que o tempo para o tormento deles está próximo. A morte está derrotada. Jesus não só derrotou Satanás e seus demônios, Jesus também conquistou a morte e destruiu o poder que ela uma vez teve sobre nós. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15, American Standard Version. A partir de então, os filhos compartilham na carne e no sangue. Ele, Jesus, também, semelhantemente participou, para que através da morte ele pudesse transformar em nada, reduzir a nada, paralisar, aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo, e pudesse livrar todos aqueles que pelo medo da morte foram sujeitos à escravidão durante toda a sua vida. Jesus não está falando de morte física nessa passagem. A morte física será colocada sob nossos pés. Jesus está falando sobre morte espiritual. Você precisa entender que existem pelo menos 3 tipos de mortes citadas na Bíblia. Primeiro, existe morte espiritual. Em segundo lugar, existe a morte física. E em terceiro lugar, existe a segunda morte, que é para aqueles lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8. Se você pega as passagens bíblicas que se aplicam à morte espiritual e tenta aplicá-las à morte física, você ficará confuso. E se você usa passagens bíblicas que se aplicam à morte física e tenta usá-las para a morte espiritual, você também ficará confuso. Precisamos entender esses tipos de morte e aprender a determinar que tipo de morte cada versículo em particular está citando. Hebreus 2,14 diz: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida usa a palavra destruísse, mas Jesus não destruiu Satanás literalmente, porque Satanás continua existindo, ele continua por aí. Se algo está destruído, então cessa de existir. Mas Jesus reduziu Satanás a nada, ou paralisou, ou diminuiu ao zero absoluto o poder mortífero de Satanás. Em outras palavras, Jesus o venceu. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18, American Standard Version. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e fui morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, inferno. Se lermos Apocalipse 1, 17 e 18, juntamente com Hebreus 2, 14 e 15, prontamente veremos quem tem o poder e quem não o tem. Jesus venceu Satanás e tem toda a autoridade sobre ele. Jesus despojou principados e potestades. Colossenses 2,15 nos diz que Jesus despojou os poderes de Satanás e fez dele um espetáculo aberto. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O significado de despojando os principados e potestades é um tanto incompreensível para nós, porque o português que foi falado 400 anos atrás não é necessariamente o mesmo que usamos hoje. Esses principados e potestades que o apóstolo Paulo está falando são seres satânicos, seres demoníacos. Ler a primeira parte de Colossenses 2,15 em várias outras traduções irá nos ajudar a entender mais claramente o que está sendo dito. Ele, Jesus, desarmou os principados e potestades. Revised Standard Version. E ele desarmou os principados e os poderes, os quais lutavam contra ele. Cone Bear. Ele livrou-se de todos os poderes do mal. 20th Century New Testament. E os príncipes hostis e regentes ele afastou de si mesmo. Weymouth. E ele tomou de sua presa os domínios e poderes. Knox. E então
tendo tirado o ferrão de todos os poderes e autoridades que apontavam contra nós. Philips. Naquela cruz, ele descartou os poderes cósmicos e autoridades. NAB. Agora vamos ler a segunda parte de Colossenses 2,15, primeiro na versão revista e atualizada e depois em outras traduções. Jesus publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele, Jesus, fez deles um exemplo aberto, celebrando assim um triunfo sobre eles. Rotterdam. E os envergonhou abertamente, os levando cativos no triunfo de Cristo. Conybeare. E os expôs ao livre escárnio, quando ele celebrou seu triunfo sobre eles na cruz. 20th Century New Testament. Fez deles uma exposição pública, triunfando sobre eles na cruz. Williams. Ele os expôs, destruídos, esgotados e derrotados, em sua própria vitória triunfante. Philips. Quando Jesus derrotou Satanás e seus demônios, despojando principados e poderes, ele obteve para nós uma redenção eterna. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Vamos olhar para a última parte deste versículo em várias traduções. Então, estaremos mais aptos a compreender o pleno significado do texto. Ele, Jesus, entrou de uma vez por todas no santo lugar, descobrindo a redenção permanente. Rotterdam. Ele, Jesus, foi de uma vez por todas no Santo dos Santos, dos céus, tendo encontrado e garantido uma completa redenção, um eterno livramento para nós. Amplified. Jesus entrou no santo lugar, adquirindo redenção eterna, Berkeley, assegurando nossa libertação permanente, Goodspeed, tendo obtido uma redenção eterna, Conybeare, e tendo pago um preço que nos libertou para sempre. Beck. Vimos nestes poucos versículos que lemos que durante o tempo de Jesus sobre a terra, ele derrotou Satanás em cada confronto. Do momento da tentação até render-se na cruz, Jesus derrotou Satanás todas as vezes. Quando morreu e ressuscitou, ele entrou no Santo dos Santos celestial e obteve uma redenção eterna para nós. Em outras palavras, Cristo nos entregou sua vitória. Satanás e suas forças demoníacas não têm mais o direito de reinar como reis ou manter a humanidade em escravidão. Por causa de Jesus, nós estamos habilitados a enfrentar um inimigo derrotado. Poderes destronados. Satanás e suas forças demoníacas podem continuar sendo chamados de príncipe deste mundo, mas as boas novas são que eles são príncipes destronados sem direito de reger ou reinar. 1 aos Coríntios 2:6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, maduros, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. A tradução Moffat do Novo Testamento ajuda a entender o que Paulo estava dizendo. A última parte do versículo 6 diz: não é a sabedoria deste mundo ou dos poderes destronados que regem este mundo. Satanás e todas as suas forças demoníacas foram destronados. É importante você entender isso. A palavra destronar aqui significa remover de um trono ou lugar de poder ou proeminência, destituir. Dicionário Colegiado Merriam-Webster, 10ª edição. Satanás e todos os seus demônios foram removidos de seu lugar de poder. A razão pela qual tantos cristãos têm problemas com o diabo é porque eles estão sempre tentando derrotá-los em suas próprias forças. Eles querem declarar guerra contra o diabo porque não são maduros. Não têm sabedoria sobre a qual Paulo fala. Quando você tem a sabedoria de Deus, você sabe que Satanás e seus demônios já estão derrotados. A guerra já foi declarada e Jesus conquistou a vitória. Conhecendo sua autoridade. Agora me acompanhe cautelosamente. Se Satanás e seus demônios foram destronados, por que continuam regendo o mundo?
Porque o mundo não sabe que Satanás foi destronado. E essa é a razão pela qual Deus quer que compartilhemos o Evangelho com as pessoas. Jesus não disse: "Ide em todo o mundo e destronizai o diabo". Não. Ele disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura". Marcos 16:15. O que é o Evangelho? São as boas novas que dizem que Jesus destronou o diabo e livrou a humanidade da morte espiritual. Quando as pessoas se apossam das boas novas, Satanás não pode mais regê-las. Mas, enquanto não tiverem conhecimento, Satanás irá continuar regendo este mundo, apesar de ter sido destronado. Satanás não pode reger sua vida desde que você conheça sua autoridade em Cristo. E se você prega o Evangelho para outros, ele não será capaz de reger a vida deles também. Coloque suas roupas de gritar. Novamente, Colossenses 2,15 diz: "E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." Em vez de dizer despojando, poderíamos dizer que Satanás e seus demônios foram desarmados, despidos de sua autoridade. E já lemos em Hebreus 2,14 que Jesus destruiu a autoridade daquele, Satanás, que tinha o poder da morte espiritual. Hebreus 2,14. "Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo." Vamos olhar para a última parte deste versículo em outras traduções, então poderemos apreciar plenamente o que Jesus fez por nós e a autoridade que temos nele. Você já está com suas roupas de gritar? A versão American Standard Version diz que através da morte ele pôde reduzir a nada aquele que tinha o poder da morte. A versão 20th Century New Testament diz que Jesus tornou Satanás impotente. A tradução de Williams diz que Jesus pôs um fim ao poder de Satanás. E a tradução de New English Bible diz que Jesus morreu para que pela morte ele pudesse quebrar o poder dele, Satanás. Jesus morreu para que pudesse neutralizar Satanás, Berkeley, destronar Satanás, Goodspeed, paralisar Satanás, Rotherham, e esmagá-lo, Moffat. Não sei quanto a você, mas isto é razão suficiente para eu gritar: Jesus destronou, paralisou e esmagou o diabo. Satanás não tem poder sobre mim ou sobre minha vida, porque Jesus quebrou o poder dele. Glória a Deus! Livre da maldição da lei. Porque Satanás não tem mais poder sobre mim, a lei do pecado e da morte não tem também poder algum sobre mim. Isso significa que fui feito livre da miséria, doença e morte espiritual. Romanos 5, 10 a 17. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, redenção, expiação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte e Satanás e seus demônios,
Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não está falando sobre a morte física nesta passagem da Bíblia. Ele está falando sobre morte espiritual. Sabemos que ele não está falando sobre a morte física, porque no versículo 14 ele diz: reinou a morte desde Adão até Moisés. Mas mesmo depois de Moisés, a morte física ainda reinou nas pessoas que continuaram a morrer fisicamente. Então sabemos que Paulo não está falando sobre a morte física. No tempo de Moisés, quando a lei expunha o pecado, Deus criou o sacerdócio levítico, por meio do qual o sangue de animais era derramado para fazer expiação ou cobrir o pecado das pessoas. Morte espiritual não podia reinar sobre eles ou dominá-los. Doenças, miséria e tudo mais que pertencia ao diabo não podia regê-los nessa provisão temporária da expiação. A tradução de Weymouth do versículo 17 diz: pois se, através da transgressão de um indivíduo, a morte fez uso deste para tomar a soberania, quanto mais os que receberam a transbordante graça de Deus e o dom da justiça reinarão como reis em vida através daquele Jesus Cristo. Aleluia! Veja, nós éramos derrotados pela morte espiritual e tudo veio com ela. Mas graças a Deus, depois viemos para Jesus. Antes de conhecermos Jesus, éramos os derrotados. Antes de o conhecermos, éramos os subjugados. Antes de o conhecermos, éramos os dominados. Naquele tempo não sabíamos que o diabo e seus demônios tinham sido derrotados e destronados. Mas, glória a Deus, agora é outra história. Agora, em vez de sermos derrotados, subjugados, dominados, agora reinamos no reino da vida por meio de Jesus Cristo. Deus nos deu domínio. Vamos voltar para Efésios novamente e ver a mensagem que Paulo estava se empenhando para transmitir à igreja. Creio que esta é uma mensagem que Deus está querendo trazer à igreja de hoje. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A versão American Standard Version diz: e ele colocou todas as coisas em sujeição abaixo de seus pés, e o deu para ser cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Outra tradução diz: para benefício da igreja. Gosto disso. E você? Quando Deus fez o mundo e sua plenitude, fez o homem Adão. E Deus disse: Adão, eu lhe dou domínio sobre todas as obras das minhas mãos. Veja Gênesis capítulo 1. Deus entregou o comando de toda a criação para o homem. Então Adão nos vendeu, desistindo do seu domínio terreno e entregando-o ao diabo. Adão não tinha o direito moral para fazer isso, mas tinha o direito legal. E ele o fez. Em um sentido da palavra, você pode dizer que Adão era o Deus deste mundo. Claro que Deus é o único verdadeiro Deus com a letra D maiúscula. Mas porque Deus entregou a Adão todas as obras de suas mãos, podemos dizer que Deus delegou a autoridade a Adão. O Senhor permitiu Adão operar como sendo o Deus deste mundo. Porém, nós lemos em 2 aos Coríntios 4:4 que Satanás é o Deus deste mundo. Bem, ele não era no começo. Adão que era. Como Satanás se tornou o Deus deste mundo? Ele tomou o lugar de Adão quando este pecou. Lembre como os demônios clamaram a Jesus: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8:29. Aqueles demônios sabiam que tinham direito para estarem aqui na terra por conta da queda de Adão. Não há nada que podemos fazer quanto a existirem na terra. Eles irão ficar aqui até Deus os lançar juntamente com o diabo no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. Mas a boa notícia é que não temos que estar sob o domínio deles. Deus entregou todas as obras de suas mãos para o primeiro Adão. E Deus entregou todas as obras de Cristo, o segundo Adão, para a igreja. Nos foi dado domínio para reger e reinar nesta terra mais uma vez. Efésios 1:22 diz que Deus colocou todas as coisas embaixo dos pés de Cristo. Quantas coisas estão embaixo dos seus pés? Todas as coisas.
Deus irá colocar todas as coisas abaixo dos pés de Cristo? Não. A Bíblia diz que Deus colocou. Tempo pretérito. Ele já o fez. Por que Deus fez essas coisas? Para benefício da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que faz tudo em todos. Aleluia! Se você realmente entendeu o que eu estou dizendo, as pessoas devem estar ouvindo-o gritar a 2 quadras de distância. Quando a verdade da palavra de Deus nascer em você, iremos ouvir um barulho e saberemos que é você. Glória a Deus! Sempre nos leva a triunfar. Seria melhor você vestir suas roupas de gritar novamente enquanto olhamos para 2 aos Coríntios, capítulo 2. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está nos falando que temos vitória sobre as forças satânicas. Porque Jesus triunfou sobre todos os poderes do inimigo, o seu triunfo é o nosso triunfo. Agora me deixe compartilhar com você este versículo na versão Conybeare. Acho uma tradução realmente interessante. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Mas graças sejam a Deus que nos guia de lugar em lugar no trilho do seu triunfo, para celebrar sua vitória sobre os inimigos de Cristo. Estes inimigos são demônios, não pessoas. E por mim, os homens, envia o conhecimento dele, um fluxo de incenso aromático por todo o mundo, porque Cristo é a fragrância que eu ofereço a Deus. À luz destes fatos, qual deve ser nossa atitude diante do diabo e suas obras? Nossa atitude deve ser a atitude de Jesus. 1 João 3,9 diz que Jesus foi manifesto para destruir as obras do diabo. Bem, estamos falando sobre o lugar de Jesus na terra. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Estamos agindo para ele. Ele é o destruidor do adversário e devemos seguir seus passos. Quem quer que entre na plenitude do plano de redenção de Deus, qualquer pessoa que abrace as boas novas do Evangelho da maneira que está revelada, se torna poderoso no nome de Jesus sobre as forças satânicas. A autoridade do crente muda nações. Em um seminário bíblico de inverno realizado no campus do Rema, apresentamos 5 pastores da antiga Alemanha Ocidental que estavam presentes. Uma das graduadas do primeiro ano do Rema era da Alemanha e ela interpretou para o pastor que falou. Esse pastor disse que muitos dos meus livros, a autoridade do crente em particular, foram impressos na Alemanha Ocidental e contrabandeados para o que era a Alemanha Oriental comunista. Ele disse: nunca tínhamos orado sobre nosso governo antes. Estávamos nos queixando e reclamando sobre a opressão sob a qual estávamos vivendo. Mas, depois que lemos sobre nossa autoridade como crentes, começamos a orar pelos líderes da nossa nação, embora fossem comunistas. Quando pegamos o livro, começamos a dizer: nós iremos mudar o governo. Acredito que você pode ver o que fizeram. Coisas começaram a mudar quando começaram a conhecer e exercer o que pertencia a eles. Quando a plenitude da revelação de quem somos em Cristo vem, coisas começam a mudar. Tenho dito muitas vezes que se pudéssemos introduzir o livro A Autoridade do Crente em países comunistas, aqueles países começariam a mudar e os crentes começariam a reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Tomando nosso lugar como conquistadores. Qual deveria ser a nossa atitude hoje? Deveríamos covardemente nos render às forças das trevas? Submeter-nos à dominação satânica? Não. Devemos nos levantar em nome de Jesus e tomarmos nosso lugar como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, aptos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Isto significa que ele nos deu a capacidade de desfrutarmos de nossa parte na herança. Ele nos libertou, tempo pretérito, do império das trevas
e nos transportou, tempo pretérito, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No versículo 13, a palavra grega traduzida por império também significa autoridade. Através de tudo que Jesus fez, Deus nos libertou da autoridade das trevas, da autoridade dos demônios e do reino de Satanás. A tradução Coniber diz: Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transplantou para o reino do seu Filho amado, em quem temos nossa redenção, o perdão dos nossos pecados. Temos dentro de nós a habilidade e a sabedoria de Deus. Salmos 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Você pode ouvir o apóstolo Paulo dizendo aos romanos: em todas essas coisas somos mais do que vencedores? Independente das circunstâncias ou dos ataques contra ele, Paulo entendia a autoridade que tinha como crente. Romanos 8:31-39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo sabia que nada na terra ou abaixo da terra, nem principados ou potestades poderia separá-lo do amor de Deus em Cristo. O que está em Cristo? A autoridade para o crente. Deus nos amou tanto que, através de Cristo, Ele nos deu a autoridade para reger e reinar sobre todos os poderes do inimigo. Colossenses 3:1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se você nasceu de novo, você está ressuscitado com Cristo. E se você está ressuscitado com Cristo, você se tornou vivo espiritualmente. Antes você estava morto, espiritualmente falando, mas Deus o vivificou. Ele o fez estar vivo. Efésios 2:1-6. Ele vos deu vida, o fez estar vivo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Novamente, isto está falando sobre ser espiritualmente morto e então se tornar vivo para Deus. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fomos ressuscitados com Cristo para assentar com ele nos lugares celestiais. Agora mesmo, esta é a nossa posição legal espiritualmente.
Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, regendo e reinando com Ele. E Ele está nos pedindo para compartilhar esta mensagem com o mundo, porque esta mensagem irá libertar os que estão em escravidão no cativeiro de Satanás. Aleluia! Pregando libertação ao cativo. Quero que você note algo interessante em Lucas capítulo 4. Lembra quando Jesus foi até a sinagoga em sua cidade natal e leu o texto do profeta Isaías? Lucas 4, 16 a 19. Indo para Nazaré, Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Note no versículo 18 algo que Jesus disse. Ele era ungido por Deus para proclamar libertação aos cativos. Perceba que ele não disse orar por libertação dos cativos. Contudo, não estou minimizando a oração porque a oração é importante, mas estamos superenfatizando algumas coisas e colocando uma interpretação errônea sobre elas. A palavra nos diz para proclamar ou pregar libertação, não orar por libertação. Percebi isso quando estava com 56 anos de ministério. Às vezes, você pode aprender coisas por acidente. Você não tem que ser tão brilhante para tropeçar sobre algumas coisas. Jesus já libertou a humanidade dos poderes satânicos e deveríamos estar pregando essas boas novas de libertação. Nós fomos libertos. Aleluia! Pregando libertação para doentes mentais. Em meus anos de ministério, ministrei para muitas pessoas com problemas mentais, as quais foram libertas. Mas quero falar particularmente sobre 7 pessoas com quem lidei naquela época, que eram pacientes de hospícios estaduais. Soube em primeira mão que 6 dos 7 pacientes foram livres. Eu pessoalmente creio que o outro também fora, mas eu nunca ouvi nada a respeito. É claro que a aprendizagem é muitas vezes mais clara do que a previsão. E depois que ministrei para essas 7 pessoas, e depois de ver algumas coisas na palavra, comecei a entender um pouco mais sobre isso. Algumas pessoas perderam suas mentes completamente. Pregar não é suficiente para alcançar aqueles cujas mentes foram completamente tomadas. Mas quando você consegue tocar o interior das pessoas, apenas pregue libertação. Deixe-me explicar o que quero dizer. Eu estava pregando em Dallas, Texas, em 1953, quando uma senhora me falou sobre sua irmã que estivera em um hospital estadual psiquiátrico a aproximadamente 56 quilômetros de distância, em Terrell, Texas. No passado, essas instituições eram chamadas de manicômios. E esta senhora me falou que sua irmã havia sido uma paciente daquela instituição por 14 anos. O médico lhe dissera: sua irmã sempre irá precisar receber cuidados de uma instituição, mas ela está consciente o suficiente para entender o que você diz a ela. Essa senhora me disse que estava indo buscar sua irmã para assistir os cultos matutinos de ensino. Ela tinha permissão para levar sua irmã do hospital por um curto período de tempo. Então ela a trouxe. Uma paciente de 14 anos no hospício. Psiquiatra e psicólogos haviam dito que ela sempre precisaria dos cuidados de uma instituição. A irmã sentou-se lá e ouviu 10 lições bíblicas. Lembre, ela era consciente o suficiente para entender o que estava sendo dito. Nunca orei por ela, nunca coloquei minhas mãos sobre ela, porém, ela foi completamente liberta. Eu apenas preguei libertação. Ela havia estado em uma enfermaria do estado, mas agora está livre. A senhora levou sua irmã de volta à mesma instituição. Os mesmos psiquiatras e psicólogos realizaram todo tipo de teste possível e a declararam sã. Eles a liberaram e a enviaram de volta para casa depois de 14 anos em um hospício. Louvado seja Deus! Eu ouvi mais de um caso como esse. Apenas pregue libertação para aqueles que você pode alcançar e eles serão livres.
Agora, para aqueles que você não pode alcançar pela pregação, então você precisa de uma manifestação especial do Espírito Santo. Veja 1 aos Coríntios capítulo 12. Lembrando que você não pode produzir essa manifestação por você mesmo. Uma manifestação do Espírito Santo. Com um destes 7 doentes mentais para os quais ministrei, o Espírito de Deus disse para mim: fique de frente a ela e diga: saia dela, espírito imundo, em nome de Jesus. Mulher, fique bem. Então eu o fiz. Ele saiu e ela ficou bem. Eles a levaram de volta para os mesmos psicólogos que tinham dito: a mente dela nunca ficará normal. E eles a declararam normal e bem o suficiente para ir para casa. 19 anos depois, ela está ensinando em uma escola dominical, em uma igreja, e trabalhando em um estabelecimento comercial como contabilista. Aleluia! Veja, a mente dela foi completamente tomada por aquela coisa, e eu não podia alcançá-la pela pregação. Fui guiado a ministrar para ela pelo Espírito Santo, e ela foi liberta daquela maneira. Para a maioria dos casos, você só precisa pregar a palavra, pregar libertação, e os cativos serão libertos. Pregar a palavra liberta as pessoas. Recentemente recebi uma carta de um dos nossos graduados do Rema, que voltou para o Rema durante o Homecoming. Foi a primeira vez que ele pôde voltar à escola depois que se graduou. Em sua carta, ele me contou que após a graduação saiu para ministrar em um lugar, mas parecia que ele estava apenas gastando seu tempo e não estava realizando muito. Ele me contou que estava muito desencorajado e quase pronto para desistir. Ele disse: mas eu vim para o Homecoming e recebi uma unção fresca e algumas direções de Deus. Depois que voltei, meu trabalho triplicou e continua a crescer. Não percebi que tínhamos tantas pessoas na minha área que estavam no ocultismo. E começamos a sair na rua e a testemunhar para as pessoas. Nós começamos a ter salvações e libertações. Muito raramente temos que expulsar demônios de alguém. Somente levamos a palavra para elas. E quando nascem de novo, todos os demônios saem. Veja, pregue libertação. Quando pessoas descobrem que foram libertas, elas podem tomar vantagem dessa verdade. Você terá que ajudar aqueles que não podem tirar vantagem. É aí que o Espírito Santo o assistirá. Uma manifestação de fé especial. Eu me lembro de uma senhora que trouxe sua mãe para a igreja. A mãe tinha 67 anos de idade e havia estado em um manicômio ou hospício por 2 anos. Ela perdera sua mente aos 65 anos e os médicos disseram que sua mente nunca mais seria sã novamente. Os médicos disseram às 3 filhas que se uma delas pudesse mantê-la e tomar conta dela em casa, o Estado iria financiá-la. Os médicos disseram: sua mãe não reage ao tratamento no hospício e não cremos que algum dia irá. Levar sua mãe para casa ajudará a abrir vaga para alguém que possa ser tratado. Então, esta filha em particular trouxe sua mãe para a igreja que estávamos pastoreando. Muitos de nós oramos por ela por um tempo, mas não podíamos alcançá-la. Em outras palavras, sua mente se fora. A filha nos contou que seu pai sempre se declarou ateu. Ele não cria que existia um Deus. Sua mãe era mais ou menos agnóstica. Ela acreditava que poderia haver um Deus, mas se existisse, ela não o conhecia. As filhas não eram levadas à igreja. Elas não tinham ouvido sobre Deus ou lido a Bíblia enquanto crianças, mas após esta filha em particular ter se casado, ela foi salva e cheia com o Espírito Santo e se tornou membro de uma igreja do Evangelho Pleno. Ela disse: eu tentei falar com mamãe 1 ou 2 vezes sobre Deus, e ela disse que se eu quisesse acreditar em Deus, estava tudo bem por ela, contanto que eu não mencionasse Deus ou a Bíblia ou Jesus para ela ou para o papai. Agora a mente da mãe se fora. Sua mente é a porta para o seu coração. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20. A mãe não era salva e tinha 67 anos de idade. As pessoas não irão viver na terra para sempre. Elas irão eventualmente morrer. E se essa mulher morresse, ela iria para o inferno e nós não poderíamos alcançá-la.
Ela não poderia entender o que estávamos dizendo. Tudo o que ela fazia era barulhos estranhos e sons incoerentes. Eu sabia que tinha a mensagem de libertação, mas eu não poderia entregá-la, porque ela não entenderia. Eu tinha a chave, mas não podia usá-la. Você está me acompanhando? Eu precisava de uma manifestação do Espírito Santo, senão eu não seria capaz de ajudá-la. Então, nós oramos. Você não pode sempre tomar a fé que recebeu pela palavra e fazê-la funcionar para outra pessoa. Se você pudesse sempre crer em Deus e fazer outras pessoas agirem como você quer, então creio que cada um de vocês me daria $100. Não. Eu não posso empurrar minha vontade sobre você e você não pode empurrar sua vontade sobre mim, ou sobre seu marido, sua esposa ou qualquer outra pessoa. Você bem que poderia estar conformado com este fato. Vamos voltar à história sobre aquela mãe. Nós oramos por um bom tempo durante a tarde, sem resultados. Não houve absolutamente qualquer manifestação do Espírito. Nós não conseguíamos alcançá-la. Ela apenas ficava sentada lá, girando seus polegares e quietamente balbuciando para si mesma de forma incoerente. A filha disse que ela precisava ir para casa preparar o jantar para o marido. Então, ela levantou, pôs seu casaco e conversou com minha esposa. A mãe estava sentada no sofá, em nossa sala de estar, e eu me sentei ao lado. Você não conseguia ouvir ela balbuciando a menos que sentasse ao seu lado. Quando a ouvi sussurrando aqueles sons, meu coração se comoveu. Eu disse, Senhor, por que não posso ajudar essa querida mulher? Quero dizer, ela vai morrer e irá para o inferno. Eu sei que ela teve 65 anos para fazer o correto. Ela teve a oportunidade e a jogou fora. Ninguém é culpado senão ela mesma, eu sei disso. Eu não estava prestando atenção alguma para o que minha esposa e a filha dela estavam dizendo, porque eu estava me concentrando em ajudar aquela mulher. Finalmente, a filha veio no sofá e abraçou os ombros da mãe e meio que a balançou. Ela disse, Mamãe, levante-se, levante-se. Vamos agora, nós temos que ir. Tenho que ir para casa preparar o jantar. A mãe meio que balançou a cabeça e piscou os olhos. Então disse a única coisa razoável que dissera por todo o dia. Ela se virou para mim e perguntou, algum dia ficarei melhor? Quando ela disse isso, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu sabia exatamente o que era, pois já aconteceu comigo muitas vezes. Era uma manifestação de fé especial. Não minha fé, mas uma manifestação sobrenatural de fé especial. Tudo o que fiz foi apontar o meu dedo para aquela senhora e dizer, sim, você irá, em nome de Jesus. 3 dias depois, a mente dela se tornou perfeitamente clara e ela ficou perfeitamente bem. Obrigado, Senhor. Das 6 pessoas internadas que foram libertas, apenas 2 foram livres através de uma manifestação do Espírito. As outras 4 foram libertas quando nós levamos a palavra para elas. Quero mostrar para você onde algumas pessoas erram. Elas tentam considerar o que aconteceu sobrenaturalmente com 2 pessoas e querem fazer com que aconteça com todas as outras. Mas não é assim. Se as pessoas podem entender o que você está dizendo, elas terão de agir por elas mesmas. Você não pode agir por elas. Então, pregue libertação. Se você não pode fazer com que as pessoas escutem sua mensagem, você não pode ajudá-las. É como um pecador que se recusa a ouvir a mensagem de salvação. Você não pode ajudá-lo se ele não quiser ouvir. Contudo, se quiser, você pode pregar as boas novas da salvação, a mensagem de libertação do pecado, e levá-lo a nascer de novo. Entendendo a batalha espiritual. Outro lugar onde pessoas estão errando é na área de batalha espiritual. Existem muitas coisas acontecendo hoje com pessoas que estão fazendo guerra contra o diabo. Eu não compreendo que precisamos fazer guerra contra ele, porque ele é um inimigo já derrotado. Apenas digo isso para ele. Então vou e prego libertação para as pessoas. Elas serão livres e andarão na luz da libertação. Diga em voz alta, Satanás é um inimigo derrotado. Jesus é o vencedor. Porque eu tenho Jesus, o vitorioso, vivendo em mim, então eu tenho a vitória. Ele é minha vitória. João 8,36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do que Jesus o libertou? Ele o libertou de tudo que é do diabo.
Alguém pode dizer: se Jesus me libertou, por que não tenho liberdade em minha vida? Ou é porque você não foi ensinado e, portanto, não o conhece, ou porque foi dito a você, mas você não acreditou. Você não pode dizer não à palavra de Deus e continuar colhendo os resultados dela. Você precisa estar lado a lado com a palavra. Nunca descobri como as pessoas pensam que podem ficar contra Deus e terem Deus trabalhando para elas. Veja, tomar posição contra a palavra é tomar posição contra Deus, porque é a palavra de Deus. Ele e a sua palavra são um, assim como você e sua palavra são um. Provavelmente você ouviu algo semelhante ser dito sobre alguém. Você não pode acreditar em uma palavra que ele diz. Mas eu arrisco dizer que você nunca ouviu alguém dizer: a palavra de fulano não vale 1 centavo, mas ele é a pessoa mais maravilhosa que você conhecerá na vida. Não, isso é contraditório. Se a palavra de uma pessoa não é boa, então ela não é boa. Ela não é segura ou confiável. Se a palavra de Deus não é boa, então ele não é bom. Mas graças a Deus, ele é bom e a sua palavra é boa. Quando você anda por aí como eu faço, você vê os mesmos movimentos, por assim dizer, vindo à tona de vez em quando. Infelizmente, as pessoas tendem a ir para os extremos de um assunto. É importante mantermos o equilíbrio em qualquer assunto, incluindo o assunto de batalha espiritual. Eu o encorajo a encontrar o que a palavra diz sobre batalha espiritual e a respeito de autoridade sobre as forças satânicas. Mantenha o equilíbrio para descobrir o que Deus diz sobre sua autoridade como crente e então exerça essa autoridade de acordo com a sua palavra. Bem, meus amados, hoje o capítulo foi bem extenso, então não vou me alongar mais. Gostaria de convidá-lo a orar comigo neste momento. Deus amado, nosso Pai, obrigado pela vida e pela obra do reverendo Kenneth Hagin, que foi um presente que o Senhor enviou a todos nós. Levanta, Senhor, outros homens como ele. Dá-nos o conhecimento, usa-nos como teus instrumentos para alcançar vidas. Obrigado por este canal, obrigado por esta vida que está agora orando juntamente comigo, que nós possamos alcançar muitos mais, aqueles a quem o Senhor Deus deseja alcançar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.